Olá, vamos a mais um vídeo compreendendo a obesidade. E nesse vídeo de hoje é importante que você tenha o conhecimento do vídeo anterior sobre o entendimento do que é a obesidade, para poder entender agora o próximo passo, quando a gente começa a falar do tratamento da obesidade. Esse tema não será contido só em um vídeo, não será só neste vídeo, nós vamos ter outras partes porque é muito complexo. Não daria para falar de tratamento de uma doença multifatorial e complexa em apenas um vídeo de tratamento, né? O tratamento não seria tão simplista assim. Então, se você não assistiu o vídeo anterior sobre o significado que é obesidade, então você precisa assistir aquele vídeo antes desse aqui. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma parte do tratamento que nós dizemos ser não medicamentoso. O tratamento não medicamentoso, o próprio nome diz, a gente não vai focar agora na questão dos remédios, na questão da suplementação e etc, no sentido de usar alguma substância. Nós vamos falar aqui em mudança de estilo de vida, tão ouvido pelas pessoas, tão orientado pelos profissionais de saúde, mas tão difícil das pessoas que realmente precisam de mudarem, de colocar isso em prática. Por que é tão difícil mudar o nosso estilo de vida? Eu acredito que isso deva estar relacionado com hábito, né? Se você cresceu num ambiente que não te proporcionou esse aprendizado, isso tem uma influência. Se você convive com pessoas que não cultivam esse hábito, isso tem interferência. Se você tem uma rotina de vida que não propicia bons hábitos, hábitos saudáveis, isso também influencia. Então tem muita coisa por trás de mudança de estilo de vida. Tem os problemas do dia a dia, que nunca vão estar zero, nunca vão cessar, mas que também é um aprendizado lidar com eles, e isso interfere no nosso estilo de vida. Então, tem a ver com criação, com hábitos, com convivência, com escolhas, com sair do comodismo. Então, mudança de estilo de vida realmente não é fácil, mas quando você entende a importância e o quanto isso interfere em tantos pontos da sua vida, se você escolher por isso e começar a experimentar os benefícios de uma vida mais saudável, você não consegue mais voltar atrás. Você começa a apenas progredir nisso. E isso não tem preço, na verdade, né? Vai interferir no tratamento da obesidade, mas vai interferir no tratamento de outras doenças que você esteja fazendo, vai interferir na tua saúde como um todo, na tua relação interpessoal, né, com outras pessoas, no teu convívio, família, trabalho e outros ambientes. Então é uma coisa que, como eu digo, o tratamento da obesidade, ele não se estende só em você, e nem na sua casa, nem no seu ambiente mais íntimo, ele se estende para o todo, né? Então, você sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais com autoestima melhor, mais equilibrada, uma pessoa de bem com a vida, que tá tudo funcionando, não 100%, porque isso acho que não existe mesmo, mas tudo funcionando melhor, tudo se estende de uma forma melhor para o resto, para o teu ambiente de convívio fora você. Então, quando a gente fala de tratamento de obesidade não medicamentoso, primeiro ponto é esse, mudança de estilo de vida. E aí, claro, aqui vai entrar aquelas duas indicações básicas, exercício físico e alimentação saudável. E aí entram muitas particularidades, não é simplesmente comece a fazer exercício e comece a comer melhor. Ótimo, essa é a indicação geral, mas qual exercício é melhor para você dentro das suas limitações,
como começar, tem alguma contraindicação, né? Então, esse detalhamento do exercício físico, o médico ele consegue ir até certo ponto. Outros pontos particulares precisa de um profissional especializado da área e que vai conseguir fazer essa orientação do exercício físico muito melhor e te acompanhar de forma muito melhor. Mas claro que eu sempre digo aos pacientes, quando você não está fazendo nada, comece fazendo alguma coisa que você odeie menos ou algo que você goste mais e faça para começar. Depois que você adquiriu o hábito, que você saiu do sedentarismo, aí é muito mais fácil a gente começar a refinar essa coisa do exercício físico e começar a avançar. Então, quando não se está fazendo nada, comece qualquer coisa que você goste mais ou que você odeie menos. Em relação à alimentação, também precisa ter as suas particularidades, porque cada um veio de um ambiente diferente, tem costumes diferentes, tem hábitos diferentes, está passando por momentos diferentes. Então não adianta nada eu ser muito rígida, né, nas minhas orientações. Não adianta nada eu querer tirar uma pessoa de uma alimentação totalmente bagunçada e orientar ela num plano como se fosse o ideal. Tira isso, troca isso, troca isso por aquilo. E isso fica fora do que é realidade para a pessoa. Então, a alimentação ela precisa também nesse começo, principalmente, estar dentro do que a pessoa consegue fazer. Às vezes não vai ser o ideal, mas é o que a gente consegue fazer de início e isso é muito válido, isso é um primeiro passo muito importante. A questão toda da mudança de estilo de vida no tratamento da obesidade, ela não pode ter um ar de sofrimento, ela não pode transmitir para a pessoa essa sensação de que é obrigação, de que tá ruim, de que é um sofrimento. A pessoa, o ideal é que não sinta fome, o ideal é que ela entenda que faz parte do processo alguns sinais e sintomas e que isso não quer dizer que ela, por exemplo, começou a caminhar e começou a sentir algumas dorzinhas, coisas musculares, por exemplo. Não quer dizer que o exercício não pode mais ser feito. A mesma coisa a alimentação. Nossa, parece que eu mudei e comecei a ter um pouquinho mais de gases. Meu intestino parece que tá meio estranho. Talvez seja um processo de adaptação em relação à desinflamação, a alguma ação antioxidante. Teu corpo começou a entrar em contato com algo diferente e claro que ele reage. Isso também não quer dizer que você não possa. Por isso que o acompanhamento e as orientações de um profissional, de uma equipe, se possível, é tão importante. Porque a gente vai conseguir mostrar para o paciente que aquilo é normal, não, vamos trocar por isso, não, você não deveria sentir isso, então vamos parar, né? Então, somente um profissional vai conseguir te orientar nesse sentido, né? E você começar a se conhecer no sentido das reações do seu corpo, do que o seu corpo gosta, do que o seu corpo não gosta, do que ele se sente bem. Isso é maravilhoso, é um autoconhecimento além do que a gente coloca como autoconhecimento, né? De conhecer suas reações, seus sentimentos, seus gostos e tudo mais. Então, o processo de tratamento não medicamentoso da obesidade inclui isso. Inclui a gente mudar o seu estilo de vida a ponto de melhorar conforme a gente consegue, com metas pequenas, de pouquinho em pouquinho, a questão do teu exercício físico de rotina, a sua alimentação,
E outro ponto importante é o sono, o descanso. Quem não dorme é muito difícil de emagrecer. O sono ele tem um papel no nosso corpo como se fosse recarregar as nossas baterias. Então é importante que a gente tenha uma boa qualidade de sono, uma higiene do sono, né? E o sono ali durante a noite, ele é como se você realmente estivesse se recompondo, né? E ali no sono a gente tem a produção de hormônios, né? Tá ocorrendo um ciclo circadiano naquele momento, que vai te favorecer no período de vigília, ou seja, quando você acordar no seu período do dia, melhorando a sua disposição, controlando melhor a sua fome e saciedade, o seu humor. Então, o sono ele tem que ser melhorado se ele ainda não está ok. Esse é um ponto. E aí, a alimentação saudável, o exercício de rotina te propicia melhorar também a tua qualidade de sono. Outro ponto importante do tratamento não medicamentoso é colocar o seu intestino em ordem. O intestino ele precisa funcionar bem, e funcionar bem não quer dizer apenas ir ao banheiro todos os dias. Não importa se você está tendo diarreia, se você está com o intestino muito preso, mas todo dia você está indo ao banheiro, não é realmente o ponto primordial. Existe uma consistência de fezes ideal, existe gases na quantidade, odor e frequência ideais, sintomas que são normais e que não são. Então, a qualidade, a saúde intestinal também é um ponto importante. Ali no nosso intestino, já ouviram falar que o nosso intestino é o segundo cérebro? Realmente, o intestino ele mexe com o nosso corpo como um todo. Ali, se ele não tiver com uma microbiota ideal, se ele não tiver com o seu tecido, né, o seu epitélio, que a gente fala do intestino, permeável para que as coisas que precisam ser excretadas, saírem, e as que precisam entrar, conseguirem fazer isso de forma ideal. Se isso não estiver acontecendo, hormônios, neurotransmissores, nutrientes também não vão estar funcionando de forma ideal. E ali tem um hormônio muito importante que está relacionado com a saciedade, com a fome. Então, também tem ligação com a obesidade. Controle também de glicemia. Então, a gente não pode deixar de lado o intestino, certo? Mais ou menos é isso, mas tem mais um detalhe que eu também não posso deixar, que está incluso no tratamento não medicamentoso, que é o controle e enfrentamento do estresse da melhor forma possível, priorizando momentos de prazer, momentos de felicidade, e isso está relacionado com o nosso cortisol, sim, mas também tem a ver com hábito, né? A pessoa que não prioriza ter momentos de prazer, de felicidade, priorizando fazer coisas que goste, talvez não tenha aquela vontade de fazer as coisas que deva fazer da mesma forma, fica algo pesado no dia, e isso o nosso corpo sente. Então, ter momentos de prazer com uma certa frequência, ter convívio com as pessoas que a gente gosta, priorizar momentos de descanso, priorizar as férias, né? Viajar, fazer poucas coisas que às vezes são simples, mas é o que você gosta, o que te dá prazer, isso é super importante. Isso melhora muito os nossos níveis de cortisol, e o cortisol, de determinada forma, ele acaba sendo um inimigo quando ele não está bem controlado. Então, todos esses detalhes que eu falei são coisas que fazem parte do tratamento não medicamentoso da obesidade e que é tão importante quanto um medicamento, e que não tem nada que substituam eles, ok?
Tomara que vocês tenham começado a entender um pouquinho mais a dimensão do que é isso, do que é a obesidade e o seu tratamento. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o tratamento medicamentoso da obesidade. Até lá!